Pensa num assunto delicado, mas desconfortável de falar. É esse assunto. Mas assim como qualquer outra coisa importante, não é sempre confortável de falar, mas tem que ser falado. Por isso que eu tô aqui. Pornografia, meu amigo. Bem-vindo ao meu canal, Diário de Peregrino. Meu nome é Surreal e vim trazer para você mais uma reflexão, mais uma história minha que pode te ajudar na sua vida um pouquinho. Primeiramente, antes de começar, tem muita coisa que eu vou trazer para vocês que vem de um neurocientista muito bom que eu recomendo você assistir, se você fala inglês, Andrew Huberman. Se você não fala, vou trazer para vocês os pontos que eu peguei dos podcasts dele, dos estudos dele. Enfim, esse assunto é delicado porque realmente às vezes traz um sentimento de vergonha para muitas pessoas para falar sobre, né? E essa vergonha faz com que o problema não seja enxergado, não seja tratado com seriedade, com delicadeza ou até com gravidade, como qualquer outro problema, qualquer outro vício que seja o vício nas bebidas, nas drogas, etc. E realmente, cara, a pornografia carrega mais vergonha e humilhação social. Então, assim, se você vê uma pessoa que foi curada, que estava viciada nas drogas, nas bebidas, e fala, eu fui curado e tratado, as pessoas vão respeitar ela. Mas se a pessoa falar, pô, estava viciado na pornografia, tem pessoas que vão julgar de uma forma ruim essa pessoa. Mas por isso que eu tô aqui. Primeiramente, para você entender que não é só você que está passando por isso. Eu passei por isso por muito, muito, muito tempo. E tive dificuldade de superar isso. E de lidar com isso. E muita gente passa por isso mais do que você imagina. E segunda coisa, nas minhas crenças, no cristianismo, a gente acredita que a gente odeia o pecado, mas ama o pecador. A gente odeia a doença, mas ama o doente. A gente odeia o vício, mas ama o viciado. Então você entendendo que não é você que é odiado, é o problema. A gente entende que aquilo realmente deixa a gente preso num ciclo infinito e muitas vezes a gente não consegue sair daquilo. Mas basta a gente entender que é problema para a gente começar a agir em relação àquilo, para tratar aquilo. Por isso que eu tô aqui para falar sobre o problema e não é para te julgar, porque eu passei pela mesma coisa. E vou te contar um pouquinho da minha história para você entender mais. Eu tenho 22 anos, vou fazer 23 daqui a pouco. E comecei a ter meu primeiro contato com isso, com essa doença. Vamos falar de doença, tá? Desde a minha adolescência, 13, 14 anos mais ou menos, e acontece na maioria dos casos assim, um cara que já sabe das coisas vai apresentar para os amigos, trazendo uns vídeos, mostrar pra gente e tal, a gente começa a achar maneiro e o resto já sabe como que é, só problema, só dificuldade, só pornografia, e muita pornografia. Então começou assim comigo, né? Um amigo que era um pouco mais velho trouxe pra gente uns vídeos, a gente assistiu e você começa a encontrar prazer naquilo. Vou nem mentir pra você, tem um prazer naquilo. A dopamina, que eu vou falar mais pra frente. Mas quando você é mais novo, você não entende as consequências disso. Por quê? Porque a gente não tinha conscientização, ninguém tinha explicado pra mim sobre isso, ninguém tinha falado pra mim. Então aqui já é uma das causas desse vício para muitas pessoas, a falta de conscientização. Os pais, a família, os professores, as escolas, cadê? Ninguém está falando sobre isso. Eu espero que hoje em dia estão falando de uma forma mais aberta porque é necessário. Porque começa com a sua própria casa. Se ninguém te conscientizar sobre o problema, você não vai achar que é problema. E foi assim para mim. Então, encontrei muito prazer naquilo e não sabia que tem que ter limites para aquilo. Então, assim, caía, fazia aquele ato de assistir, de fazer o resto, sabe como que é? Cheguei a fazer aquilo mais que 5, 6 vezes por dia, muitas vezes quando eu era mais novo. Sabe como que é? O hormônio testosterona tá na alta, mas você não consegue controlar aquilo, porque você não tem conscientização sobre aquilo, não tem consciência do que você está fazendo, né? E com o passar do tempo, realmente comecei a sentir os efeitos daquilo. Infelizmente, eu tive que aprender do jeito ruim, do jeito negativo, do jeito difícil, que realmente aquilo te traz muitas consequências ruins.
Então, assim, com o passar do tempo, comecei realmente a ver a necessidade de lidar com aquilo. Mas depois de muito tempo, poderia ter sido mais fácil. Se tivesse alguém que tivesse me falado o que eu estou falando agora para você. Então, para a gente entender primeiro o problema, para depois te falar as consequências que eu senti ao longo dos anos, tudo tem a ver com a dopamina, mais ou menos. A dopamina, resumidamente, o que esse neurocientista fala, é um neurotransmissor essencial. Ele é ligado ao prazer, motivação, foco, vontade de fazer as coisas, sabe? Então esse hormônio que te dá esse ânimo de trabalhar, de estudar, de se esforçar, treinar na academia, etc. Então cada ser humano tem o que se chama de baseline, linha de base de dopamina. Que é o nível natural no nosso corpo, todo mundo tem dopamina e todo mundo tem esse hormônio, esse neurotransmissor responsável pela motivação, prazer e foco, etc. Mas quando a gente faz algo prazeroso, a gente não fica nessa linha aqui. A dopamina vai para uma linha de pico, uma linha muito mais elevada. Mas depois que o prazer acaba, a gente volta para a linha de base, que é uma linha natural, normal para o ser humano. Não é para te deixar miserável. Porém, algo como a pornografia traz uma dopamina que se chama de dopamina barata, dopamina rápida, dopamina instantânea na nossa língua falada. Você já ouviu talvez falar sobre isso. Então, quando algo como a pornografia que traz dopamina tão rápida, tão fácil de acessar, tão fácil de conseguir, mas intensa no mesmo tempo, em vez da gente chegar nessa linha de pico que a gente chegava normalmente, nas coisas mais normais que precisavam de mais tempo, mais esforço para conseguir aquele prazer, aquela dopamina. Não, a pornografia traz muito mais rápido, mas é mais intenso também, uma quantidade maior de dopamina. Então a gente chega numa linha de pico muito mais alta. Mas quando esse prazer acaba, o neurocientista fala que essa linha vai descer e a linha de base vai diminuir. Então a gente vai para uma linha de base muito menor. Por isso que a gente sente depois desse prazer instantâneo cansaço, desânimo, às vezes tristeza, angústia. E quando você mais busca esse prazer instantâneo fácil, né, de acesso e barato, menos você sente prazer nas coisas mais simples. Porque essas coisas mais simples levam tempo, levam esforço, levam paciência para você alcançar a recompensa. Mas algo como pornografia, como qualquer outro vício, droga, bebida, é tão fácil de acessar. E o resultado daquilo de prazer é muito mais rápido. Mas pouca gente entende que a linha de base vai diminuindo. Então, quando você não está consumindo aquilo, você está sentindo menos prazer nas coisas normais, nas coisas que levam mais tempo para te dar recompensa. Então, um exemplo muito prático que eu anotei aqui, achei muito interessante, é os videogames. Deu uma travada agora. O videogame, você está começando a jogar, eu jogava muito na pandemia, inclusive, cheguei a jogar 7, 8 horas por dia, tinha nada para fazer. E no começo te dá muito prazer mesmo. É um jogo novo, muito legal, né, cara? E de fato é. Mas com repetição muito excessiva, você vai encontrar prazer só nesse jogo, porque você já acostumou seu cérebro, já acostumou seu corpo a conseguir essa dopamina só desse jogo, que é um nível muito elevado. Aí, primeira opção, você vai começar a perder interesse nas coisas além desse jogo, então na vida. Então você vai querer só jogar esse jogo para se sentir bem. E pior, pode chegar numa fase com muito excesso que nem o próprio jogo vai te dar mais prazer. Mas você está preso naquilo porque você está buscando prazer. Mas a gente não sabe também que essa linha de pico fica cada vez mais difícil de alcançar, porque a tua linha de base fica cada vez mais baixa. Então você sobe, mas não chega naquela linha de pico de prazer, de dopamina que você chegava antes. Então você fica buscando naquilo cada vez mais, quero sentir aquele prazer, aquela satisfação, aquele conforto, mas você não consegue alcançar e fica preso nesse ciclo de buscar cada vez mais alcançar isso. E assim acontece na pornografia e nos outros vícios. Você cai na primeira vez e encontra tanto prazer. E as outras coisas começam a te dar menos prazer. Mas você volta para aquilo então, aquilo me fazia sentir bem, me fez sentir bem.
Vou voltar a fazer aquilo para me sentir melhor também, de novo, que estou sentindo muito mal agora. No estresse do dia a dia, no trabalho, estudos, relacionamentos. Aí você volta na pornografia. Você sente menos prazer também. E depois disso sente mais miserável. Então você volta, está nesse ciclo repetitivo e quase infinito. Por isso que muita gente fala que eu tô na pornografia, tô viciado, mas eu não tô sentindo prazer. Eu quero sair, mas não consegue sair, porque não encontra mais satisfação em nada que ele faz. E aqui você está num ciclo infinito de vício, desagradável, e que te consome cada vez mais e te faz sentir vazio por causa disso. Tá entendendo isso? E isso que eu passei por muito tempo. A gente entende que a dopamina não é a nossa inimiga. A dopamina é algo bom. A dopamina é o que me dá essa motivação para correr atrás dos meus sonhos, treinar pesado, melhorar como um homem. Sabe? A dopamina boa, saudável, que vem de hábito, de ações boas, é aquela dopamina que vai levar tempo para você alcançar a recompensa. Mas quando a gente fica decepcionado, a gente foge para aquela dopamina barata para a gente se sentir melhor. O resultado é a gente se sente mais miserável, sente menos vontade de fazer as outras coisas que levam esforço. Então, consequências. Começar com as consequências físicas, que eu sentia muito. Eu treino desde que eu era criança, desde que eu era adolescente, no caso. Mas, quando eu caía nesse erro, vamos falar, nessa doença, nesse pecado, sentia cansaço, desânimo, falta de energia e problemas até no corpo, doenças, até pode levar a doenças nos órgãos, né? E até problemas nos seus hormônios. Então me atrapalhava muito. Mental, tem muita gente que chega na depressão, porque como que eu falei para você, esse vício, muitas vezes você vai parar de encontrar prazer nas outras coisas, fora desse vício. Mas chega numa fase que você não encontra mais nem prazer nesse vício. Então tudo se torna vazio, tudo se torna sem sentido, sem significado, sem prazer. E você fica depressivo. Por isso que a nossa geração tem mais níveis de depressão hoje em dia. Por causa de tanto estímulo tão rápido, tão fácil de acessar, que te dá prazer instantâneo, mas momentâneo. Então, efeitos mentais, depressão, falta de foco e perda de motivação. Espiritual agora, que é algo que pesa muito para mim. Cada vez mais eu sentia mais sensação de distância de Deus, perda de sensibilidade à voz dele. Cada vez que eu caía, eu me sentia mais sem propósito, sem significado, sem saber o que fazer. Eu fugia para aquilo para me sentir melhor, mas tudo o resto que não me trazia aquela recompensa instantânea me deixava triste. Não sentia mais prazer naquilo por um tempo. Por que a questão espiritual pesa? Porque a nossa única diferença do animal é que a gente tem consciência, a gente tem espírito e alma. E a gente fala que a carne representa as vontades, os prazeres. E a alma, né, representa a vontade de Deus, a consciência, a sabedoria, etc. Então, quando a gente sempre está fugindo para algo que dá para a gente prazer, a gente está correndo sempre atrás das necessidades da nossa carne, dos prazeres momentâneos. E cada vez que a nossa carne prevalece, a nossa alma vai desprevalecer. Então, a gente está negando cada vez mais a nossa alma e está prevalecendo a nossa carne. E o que a gente se torna? A gente se torna um animal, assim como qualquer outro animal. A nossa única diferença do animal é a nossa alma. A gente está matando essa alma, alimentando cada vez mais a nossa carne. Tá entendendo isso? E quando a gente mata a nossa alma, a vida perde sentido, a vida perde o propósito, a vida perde o significado profundo. E você fica correndo atrás daquele prazer infinito, que nunca vai ser saciado.
Então é algo triste, cara. É algo triste, mas é tão necessário falar sobre isso. A pornografia é um vício. Ela é um vício. E se tivesse mais gente falando sobre isso, se tivesse famílias, parentes e pais falando sobre isso dentro da própria casa, muitos vícios, muitos casos de depressão, muitos casos psicológicos iam ser evitados, iam ser tratados desde a infância à adolescência. Não é que você é uma pessoa ruim, não é que você que é odiado, que é julgado, é que o problema que tem que ser tratado. E é possível vencer, cara, com conscientização, com mais gente falando sobre isso, né? Fé fez muita parte para mim para aprender a lidar com isso. Intimidade com Deus, a gente, com essa fé, com essa intimidade com Deus, a gente alimenta cada vez mais a nossa alma. E realmente ocupar sua mente com algo que é útil para você. Você entender o que é a sua prioridade, você buscar o propósito em Deus para depois correr atrás daquilo. Começar a adotar hábitos bons, saudáveis, treinar, sair, dar uma caminhada na rua, ler, sair com os amigos e confessar isso para Deus primeiramente e para alguém que você confia, para um amigo seu. Que isso ajuda muito, me ajudou muito também. Graças a Deus eu tenho amigos que não me julgam, que a gente entende, que a gente confessa qualquer erro, qualquer pecado, um para o outro. E você também, isso seria muito útil para você. Eu sou muito grato realmente por ter isso na minha vida. E isso, cara, é um vício, é uma doença, é maligno, mas não é difícil, não é impossível. Não, é difícil, mas não é impossível de superar. E só para fortalecer seu coração, para fechar esse vídeo, vou ler para você Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém, vivem pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Filipenses 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Espero que esse vídeo tocou seu coração de alguma forma, abriu a sua visão àquilo que você não estava enxergando e meio que te deu uma tapa na cara. Isso é bom, sempre é bom. Para te despertar a realidade, meu amigo. E é isso. Espero o melhor para você sempre e Deus te abençoe.